Queridíssima igreja, é sempre um grande prazer para mim, grande privilégio de abrir as Escrituras, ler o texto sagrado, explicar à medida das nossas condições, capacidades, às vezes não muitas, mas explicar o texto bíblico e aplicar o texto bíblico às nossas vidas. Por isso eu quero lhe convidar a abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 19, por favor, para que façamos isso. Leiamos esse texto, pensemos no texto e apliquemos o texto à medida daquilo que o Espírito Santo quiser que seja aplicado às nossas vidas no presente. Atos capítulo 19, os versículos são do 23 em diante. Do 23 até o 40. Eu vou dividir este texto, estes versículos, em 3 partes. Você vai perceber uma coisa, eu vou adiantar, para que quando nós lermos, o irmão já saiba do assunto dominante. O assunto dominante dessa passagem é a idolatria. E é a idolatria que aconteceu na cidade de Éfeso. E como a Escritura trata essa idolatria. E como essa passagem pode trazer para os nossos dias significados reais, preocupações mesmo. Enquanto eu preparava essa exposição, eu que estou expondo Atos, versículo a versículo, em alguns momentos sofria de imaginar o que estava realmente acontecendo aqui. E quero então expor esse texto sob esse tema. Idolatria, a religião dos homens. Uma religião que ofende a Deus. Idolatria, uma forma de expressão dos homens, da humanidade, de nações inteiras. Idolatria, um ato que ofende a graça de Deus, que nega, que bate, que de alguma maneira ridiculariza uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão intensa, tão grande, o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Não uma crença intelectual apenas, não saber que Ele é o Salvador. Não saber porque alguém disse, Jesus Cristo é Salvador, então a pessoa diz, ok, eu entendo que Ele é Salvador. Não uma fé que simplesmente fica na cabeça da pessoa, mas uma fé vivenciada, amanhecer após amanhecer, com a gratidão de quem é salvo, para que no seu pensar, no seu linguajar, não tenha tanta reclamação, mas haja gratidão. Uma fé que não seja só um saber, mas uma fé que seja verdadeiramente um viver. Esse texto fala de idolatria. Ele é forte, porque ele não nos deixa à margem de algumas coisas que povos fazem e que no primeiro momento nós dizemos, eu não faço isso, eu não faço isso. É natural que assim pensemos, mas deixa a Escritura falar. Desarme-se contra a Escritura. A Escritura não precisa das nossas armas de defesa contra ela. As Escrituras foram feitas para que os eleitos de Deus as recebam com um coração que quer ser ministrado. Uma das marcas das igrejas históricas são os mestres de si mesmos. Nada entra em seus corações. Mas essa não deve ser a nossa marca, e este não deve ser um orgulho nosso. Os reformados sempre aprendem com as Escrituras, querem mais delas, amam-nas de tal maneira que quando não leem as Escrituras sentem falta, como quem está com fome, precisando comer.
Eu quero falar da idolatria que ofende a Deus. Da idolatria, uma religião de homens limitada, mesmo quando homens achem que ela é ilimitada. Quero falar da idolatria em 3 formas diferentes no texto. Uma delas é que idolatria sempre serve a lucros pessoais. Você vai perceber no texto. A outra é que idolatria sempre serve para cegar pessoas, mas na maioria das vezes, multidões. E que a idolatria só encontra solução. É um problema tão grave, mas tão grave, que só Deus pode solucionar o problema da idolatria. Com a sua misericórdia e com a sua graça. Versículo 23, até o versículo 40. Leiamos, a seguir procuraremos explicar e depois aplicar. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Caminho queria dizer a religião cristã daquela época. Para um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Diana é o mesmo nome para Ártemis, a deusa de Éfeso. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que desse ofício vem a nossa prosperidade. Basicamente, a palavra prosperidade aqui quer dizer, daqui vem a nossa vitória, ou daqui vem o nosso acúmulo, daqui vem o nosso bem-estar, mais ou menos isso. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, porque Éfeso é a capital de uma província romana, que é a província da Ásia, a Ásia Menor. E este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Quem chegou às 6h30 ouviu o reverendo Gabriel lendo na primeira parte da liturgia, o Salmo 115, que diz isso, que os ídolos feitos por mãos humanas, inclusive acolhem demônios. Que os ídolos feitos por mãos humanas são, sim, desprezíveis a Deus. Ele os detesta, um por um, todos. E em alguma medida, aqueles que se prostram diante deles. Então, Paulo está falando, ou está trazendo à tona o Salmo 115. Não somente há, diz Lucas aqui, nessa passagem, não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, é o que Demétrio dizia, Lucas está escrevendo, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana, que é Ártemis, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Literalmente, na língua original, se prostram, se curvam, toda a Ásia, todo o mundo. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Eles vão dizer isso 2 vezes. Por 2 horas, sem parar. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Foi onde se concentrou a grande confusão, que a Bíblia vai chamar de assembleia daqui a pouquinho. Curiosamente, a palavra eclesia, igreja, de um jeito diferente. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Porque Paulo estava nessa cidade
E Paulo queria ir para lá, talvez para fazer a defesa. Por que ele estava lá? O que ele estava fazendo lá? Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, é isso que eu lhes falei, a igreja, entre aspas, caíra em confusão. E na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Uma das coisas mais curiosas das Escrituras é quando uma multidão se reúne, mas nem sabe o que está fazendo. O que está fazendo ali. Pois é, olhando para essa passagem, nós vemos o quanto uma multidão pode ser movimentada, às vezes com um motivo estranho, duvidoso e até cruel. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo-o os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Grande é a Diana dos Efésios. E vem a terceira parte. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Porque havia um templo. Para você ter uma ideia, o nosso templo, este aqui, deve ter talvez uns 12 metros, talvez uns 12 metros de largura, por menos de 40 metros de comprimento. Aproximadamente 40 metros de comprimento. 12 por 40. Este templo de Diana tinha 60 metros de largura, ou seja, 5 vezes a nossa igreja, e 130 metros de profundidade. Então, 65 de largura por 103 vezes o tamanho, do ponto de vista do comprimento, e 5 vezes da largura. Pés direitos de aproximadamente 19 metros de altura, nós temos aqui, talvez quanto? 8 metros? 8 metros, provavelmente. 3 vezes a altura da nossa igreja, 5 vezes a largura da nossa igreja, 3 vezes a profundidade da nossa igreja. Esse era o templo. Dentro deste grande templo, uma estátua enorme de Ártemis e algo que ficou por 400 anos lá, que é isso que eles dizem aqui, a imagem que caiu de Júpiter. O que os estudiosos dizem que possivelmente se tratava de um meteorito caído mesmo naquele lugar, alguma formação, alguma coisa assim. E eles permaneceram por séculos adorando aquilo. Então o escrivão da cidade, também conhecido como prefeito nesse momento, faz essa argumentação. Ora, diz o escrivão no versículo 36, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmo e nada façais precipitadamente. Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos o perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Foi assim que essa confusão então acaba pela palavra deste homem, e eu estou chamando isso de graça de Deus, misericórdia de Deus, embora no aspecto da graça comum, mas sim uma ação de Deus. Eu gostaria de explicar esse texto, uma linha corrente, dizendo o seguinte:
Se idolatria é a religião de homens, uma religião inventada por homens, então essa passagem parece nos mostrar aqui 3 coisas. Que a idolatria sempre serve a lucros pessoais, isso vai do versículo 23 até o versículo 27. Que a idolatria normalmente serve para o cegamento das multidões, nós vemos isso dos versículos 28 ao versículo 34. E que a idolatria é também usada por Deus para exercitar a sua misericórdia. E então, isso está dos versículos 35 ao versículo 40. Se você estiver tiver as escrituras com você, dá uma olhadinha no texto agora. Olhemos aqui no texto, dos versículos 23 até o versículo 27. Veja esse homem chamado Demétrio. Demétrio é um homem de negócios, mostra os versículos 23 e 24. Ele faz moedas de prata, nichos de Diana, era uma moedinha pequenininha com onde Diana era esculpida. Veja a palavra muito lucro, e que dava muito lucro. Então ele é um homem que emprega vários artífices que fazem essas imagens e que ganham muito dinheiro com isso. Veja os versículos 25 a 27. Ele é a causa dessa enorme confusão. Ele chama seus associados e os informa sobre como Paulo tem pregado, ou seja, ele acompanha a pregação de Paulo e percebe que Paulo atrapalha os seus negócios. Então, ele chama os artífices e monta uma esquadra de combate à pregação de Paulo. Por quê? Porque atingiu o seu lucro. Bom, o texto mostra que a defesa de Demétrio é por conta do seu lucro. Seria mais legítimo ele ser um idólatra por algum outro motivo, mas neste caso ele é um idólatra por conta do seu lucro. Ele é um negociante, ele é um aproveitador de uma situação. Mas isso evidencia aquilo que, na verdade, um idólatra sempre quer: lucro. Todo idólatra constitui o seu ídolo para si. Não há uma idolatria genuinamente cultual. Há uma idolatria negocial. Eu cultuo você, eu carrego você numa imagem ou em alguma coisa que evidencia que eu estou em relação contigo, mas eu adoro você para alguma coisa. Ou seja, para que você faça alguma coisa por mim. Não há idólatra que pensa mais no ídolo do que em si. Toda idolatria tem um eixo referencial. E nem é o ídolo, é o idólatra. Toda idolatria é estabelecida numa referência pessoal. Isso fica muito claro aqui com Demétrio, mas isso permite a percepção da idolatria atual. Mas veja a outra parte, dos versículos, então, mais à frente, né? Aqui Demétrio faz toda essa defesa até o versículo 27. Agora, essa defesa de Demétrio gera uma verdadeira histeria na multidão. E o que é essa histeria? O discurso de Demétrio é abrasador. O discurso dele é como de alguém que está perdendo alguma coisa. E está mesmo, né? Está de verdade perdendo. Mas ele não consegue perceber que o ganho daquela palavra trazida pelos pregadores seria imensamente maior. Ele prefere ficar com o ganho que a idolatria lhe dá. E é por isso que o seu discurso é como quem está perdendo alguma coisa. E ele incita essa multidão contra Paulo e contra os seus colegas, a ponto de a multidão começar a fazer uma defesa. Não é só Demétrio agora, é a multidão inteira.
E a multidão, pela palavra de Demétrio, começa a dizer: grande é a Diana dos Efésios. Mas note, isso vai do versículo 28 até o versículo 31. Dos versículos 32 a 34, Lucas relata que boa parte daqueles que estavam gritando: grande é a Diana dos Efésios, Diana dos Efésios, Diana dos Efésios, nem sabiam por que estavam lá. Mas eles sabiam, haviam sido ensinados, que realmente Ártemis era de Éfeso. E que a cidade de Éfeso era a guardiã. Eles estavam falando uma, entre aspas, verdade, ou seja, era naquilo que eles acreditavam mesmo. Mas nem eles sabiam que estavam fazendo uma defesa contra a palavra do Senhor. É o que a palavra aqui nos mostra. Realmente uma grande confusão. E aí vem uma lógica muito interessante. A lógica do escrivão. Parece muito inteligente. Este oficial, que é grego, acalma a multidão através de um argumento em 4 formas, é o argumento dele. Ele diz assim, dos versículos 35 a 36, gente, todo mundo sabe que Éfeso é a guardiã oficial da imagem da deusa Diana. Todo mundo sabe. Diz mais, olha, essas pessoas que estão chegando aqui na cidade, no caso Paulo, eles não disseram nada que os faça digno de alguma punição. Eles só estão pregando um outro Deus. Ele diz, olha, nós também precisamos, nos versículos 38 a 39, avaliar a legalidade desse movimento. Nós estamos todos aqui nesse teatro, enfurecidos, mas será que isso aqui não tem que ser resolvido em tribunal, não? Se alguém fez alguma coisa errada, porventura não há leis? Ou seja, uma anomia, um senso de justiça? De repente começa a fazer efeito naquela multidão confusa, gritando e sem nem levar em conta alguma possível penalidade. É isso que esse homem faz nos versículos 40 a 41, quando ele diz, olha, uma situação como essa pode ser entendida como uma revolta. E pode haver alguma possível penalidade por causa disso. Corremos perigo também, ele diz no versículo 40. No versículo 40. A menos que a multidão se disperse, os oficiais romanos poderiam chegar e algo poderia acontecer agora, então, contra eles. Pois bem, isso é a explicação do texto. Parece que o texto está falando disso. Eu selecionei alguns autores que falam desse texto. E vou contar um pouco algumas coisas que esses autores falam desse texto. Dentre eles, João Calvino, Johannes Brents, também outro do conjunto de anotações inglesas e algumas coisas dos reformadores do século XVI. Eles dizem o seguinte, que Demétrio é um exemplo dos gananciosos de todos os tempos que usam a idolatria para se darem bem. E parece que o texto mostra isso mesmo. Calvino diz, olha, nós vemos claramente o que é a praga da avareza no coração do homem. Demétrio é um avarento. Ele viu dinheiro antes, ele briga pelo dinheiro. É um avarento. Uma das evidências da idolatria contemporânea é a avareza. Não é o ídolo pelo ídolo. É o dinheiro que está depois do ídolo. Quando o dinheiro não for o próprio ídolo. É isso que Calvino diz. Lembra que eu lhe falei? Para nós protestantes, quando a gente fala assim, idolatria, graças a Deus, que bom, esse assunto não tem nada a ver comigo. Graças a Deus. Isso são lá com os romanos, isso são lá com os animistas. Idolatria? Não, eu não tenho nada disso.
Mas Calvino diz que quando somos avarentos, somos idólatras. Que quando o nosso pensamento é dinheiro, que quando a nossa motivação é dinheiro, que quando a nossa alegria é dinheiro, que quando a nossa tristeza é não ter dinheiro, o nosso coração já colocou alguma coisa dentro dele e quer mais daquilo, e vive por aquilo, e aquilo determina o seu humor, o seu estado, às vezes. Faz loucuras por isso. Estranho, muito estranho mesmo. Calvino diz isso. Calvino diz que Demétrio é sim um exemplo de idolatria que nos traz para preocupações, porque esse nível de avareza prejudica o homem. Prejudica a sua vida, prejudica a sua família, mais do que abençoa. Por quê? Porque ele demonstra, a avareza denuncia o interesse em seus próprios lucros pessoais. Ou seja, se eu tiver lucro, está tudo bem. Se eu não tiver lucro, realmente está tudo mal. Calvino diz que um homem avarento não hesita em jogar uma cidade, se preciso, no meio de um imenso tumulto, desde que ele esteja defendendo, muitas vezes, até o que chama de pão de cada dia, diz Calvino. Calvino é muito perspicaz, porque Calvino denuncia até uma falsa piedade. Muitas vezes, a falsa piedade de, não, isso aqui é só meu sustento, às vezes é mais, diz Calvino. Porém, os artesãos, que são como tochas acesas, por ele, espalhando o fogo por todo lugar, são para nós um aviso de como é fácil incentivar pessoas sórdidas, que são dedicadas ao seu próprio umbigo, a praticarem qualquer tipo de crime até. Não sei o que estou falando, estou lendo aqui o texto de Calvino comentando Atos 19, 24. Principalmente se seu sustento, de alguma maneira, for atacado. Esse atacado, Calvino não usa a expressão atacado, mas usa vilipendiado. É quando a pessoa perde, de alguma forma, ou acha que perde. Então, Calvino diz, olha, Demétrio é realmente essa pessoa. E Demétrio demonstra o que é alguém que usa a idolatria como fonte de lucro. Ele quer o lucro, ele quer o lucro, ele quer o lucro. Não mexa com o idólatra, principalmente quanto ao seu lucro. Isso acontece do ponto de vista pessoal, mas isso também acontece do ponto de vista das nações. E muitas vezes cidades inteiras, algumas cidades elas existem por causa de grandes idolatrias. A passagem nos mostra, acerca de Demétrio, isso, que ele era alguém que realmente estava tão dedicado, a sua vida era finanças. Embora ele parecia dizer aos seus amigos, veja, olha, se esse Paulo continuar a pregar, a majestade de Diana dos Efésios vai estar em risco. É ou não é? E eles diziam, sim, isso não pode acontecer, não é? Não pode. Por que é que a majestade de Diana não poderia estar em risco? Porque os seus negócios iriam ficar complicados. Não é a questão da majestade de Diana em si, é que se ela perder a sua fama nessa região, nós perdemos os nossos lucros. Então, Demétrio é essa pessoa. A segunda parte da passagem nos mostra o que é o cegamento de uma multidão. E, novamente, nós temos alguns autores que falam sobre isso, sobre o que é esse cegamento de multidão. O cegamento da multidão é quando pessoas são provocadas e respondem sem pensar. E, novamente, alguns homens aqui, reformadores do século XVI, fazem uma analogia. Dizem assim como as águas, as pessoas se enfurecem com tanta facilidade. Que estranho. Mas raramente sabem verdadeiramente o motivo da sua raiva. Interessante, né?
A raiva explode. Mas nem ele sabe o real motivo. Às vezes, o motivo real da sua raiva é a sua concepção de vida. Mas eles explodem contra pessoas, contra instituições. É o texto dizendo. Esses homens gritaram, grande é a Diana dos Efésios, tá bom? Mas nem eles sabiam para quem que eles estavam dizendo. Eles estavam realmente dizendo isso para Paulo? Eu vou dizer para vocês onde é que estava Paulo. Escondido. Você sabe só quem estava aqui? Os pobres Gaio e Aristarco, que foram puxados para aquele lugar. Para praticamente morrer. Paulo não está ali. Paulo é o pregador, Paulo é o missionário, Paulo é o homem que entregou a sua vida para as missões. Para quem eles estavam gritando, grande é a Diana dos Efésios? Ninguém sabia. Porque a sua raiva, o seu furor, não apresentava nem a pessoa a quem essa raiva era demonstrada, nem o real motivo. Um grande grito ao vazio. Um grande grito ao nada. Agora era tanta a raiva. Como é verdadeiramente a raiva desenfreada no coração do homem? Fique longe de um homem raivoso, de uma mulher raivosa. Nós não temos ideia. Realmente não temos ideia do que pode fazer. Realmente não temos. Paulo diz, quando escreveu aos Coríntios, não precisa ler o texto, mas eu vou narrar, ele escreveu, só para você não sair aqui do texto, quando ele escreveu a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no comecinho da carta ele disse assim, aos Coríntios, ele disse, eu vou lhes contar o que eu passei na Ásia. Quando eu estive na Ásia, tribulações tão grandes, diz segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos, até o versículo 8, principalmente no versículo 8, a ponto de nós desapegarmos da nossa própria vida. Paulo diz, a perseguição e a tribulação foi tão grande que nós achávamos que não escaparíamos com vida de lá. Irmãos, a situação da perda da vida ou não é alguma coisa que você, só quando você passa por aquilo, depois de passar por aquele momento, você percebe o que foi quase perder a vida lá. Eu conheço uma pessoa que o seu carro foi alvejado. Ele não foi morto. Mas depois do ocorrido, alguma coisa aconteceu na vida daquele homem. Porque ele entendeu o que era passar por aquilo. Nos vídeos que nós estamos vendo agora da tragédia de Minas Gerais, um deles mostra um homem que vê a barragem vir na sua direção e ele começa a correr e subir em um morro. E conforme ele vai subindo no morro, a barragem, os dejetos da barragem vão vindo em direção à sua casa e destrói totalmente a sua casa. E ele está em cima do morro, filmando o que era a sua casa. Só quem passa por um momento assim, consegue entender o que é não ter nem esperança de sobreviver e de repente ver que sobreviveu. Pois esse é o sentimento de Paulo, ele diz isso lá nos Coríntios, escrevendo aos Coríntios. Ele diz, isso é tribulação. Talvez seja isso que Paulo diz em outra situação, quando ele fala, não me incomodem muito, tá? Vocês já me incomodaram o suficiente, viu? Eu carrego umas marcas, que não é marca de homem. A palavra é molestem. Não me molestem. Eu carrego uma marca. A marca talvez da salvação, a marca talvez da liberdade, a marca talvez de uma identificação, a marca talvez de uma prestação de conta somente a Cristo, uma marca talvez de alguém que não precisa realmente provar mais nada para ninguém. Admirável é esse homem, e ele diz isso. Esta multidão cega, reforça na sua idolatria, no seu ídolo, e Paulo está escondido em algum lugar, porque ninguém nem deixa Paulo ir ao teatro.
inclusive alguns homens muito importantes, algum nome aqui até meio esquisito, chama asiarcas. Os asiarcas não deixam Paulo ir até o lugar. Asiarcas são líderes político-religiosos, inclusive daqueles países ali da região, o que mostra que alguma coisa até muito grande provavelmente estaria acontecendo em Éfeso. Então é isso. E aí vem a terceira parte, e a terceira parte é a expressão deste homem, esse escrivão. Nem ele sabe a rigor o que está fazendo. Paulo sabe. Quando Paulo vê aquele tumulto se dissuadir. Tinha tudo para terminar em morte. Tinha tudo para que os missionários fossem mortos um por um, para que eles fossem expostos como uma ignomínia ou como um triunfo de Diana dos Efésios. Mas Deus não permitiu. Deus fez com que aquele homem fizesse com que um movimento extremamente poderoso de uma cidade inteira contra 3 ou 4 homens só, de repente, sumisse. Mais ou menos como aquele momento em que pessoas trazem uma mulher adúltera e dizem, ela foi apanhada em flagrante adultério. E Jesus dialoga com aquelas pessoas, olhando para o chão, e ao final do diálogo, ele levanta os olhos e não tem mais ninguém. Coisas incríveis acontecem mediante a misericórdia e a graça de Deus. E aqui novamente. Então, dos versículos 35 até o versículo 40, nós temos isso. O que é o cuidado providencial do Senhor, que usa a sabedoria de um escrivão da cidade em favor da igreja. Johann Spangenberg diz, enquanto alguém faz uma pergunta, a sabedoria do escrivão da cidade foi útil à igreja? E ele responde, é claro que sim. Essa inteligência cívica é um dom de Deus, diz Spangenberg. Assim como devemos pedir ao Senhor a paz comum, pedimos também esse dom divino para que Deus nos conceda sabedoria cívica, conhecimento e respeito às leis, é isso que ele quer dizer. Diplomacia, cordialidade, para lidarmos com as leis de maneira adequada. Desse modo, a igreja pode viver mais tranquila quando as leis são aplicadas. Aqui, diz Spangenberg, podemos ver que o escrivão da cidade, enquanto a multidão estava enfurecida, ele não estava. Ele não se enfurece, ele não se ira e ele não responde aos insultos que recebe. Em vez disso, com conselhos amigáveis, modera as suas palavras, o seu discurso, para que todos se acalmem para ouvir e não provoquem mais tumulto. Um outro homem, que também está falando sobre o cuidado providencial do Senhor, até quando não se parece, porque o escrivão não veio com uma Bíblia, ele não veio falando de Jesus, mas ele veio utilizando de leis e regras comuns e com isso colocou os seus argumentos, aqueles 4 argumentos que eu pontuei no começo. Então um outro comentarista reformado, o Rudolf Walter, ele diz assim, Lucas demonstra o efeito do trabalho deste escrivão ao explicar que essa multidão, que minutos antes tinha sido tão desobediente, dispersou-se pacificamente logo depois. Da mesma forma que as pessoas comuns são levadas a se revoltar com muita facilidade, também voltam a se acalmar facilmente se alguém tratá-las de uma maneira racional e sensata. Neste caso, vemos claramente o cuidado providencial de Deus, com o qual liberta e defende seus filhos, que são os nossos missionários aqui. Esse mesmo Deus, que está acostumado a levantar as ondas do mar com ventanias repentinas, diz Walter, logo as acalma novamente. Testa, sim, os seus filhos, muitas vezes, com tempestades assustadoras, perigos mesmo.
e quando há necessidade, restaura a cada um, de forma que saem ilesos de qualquer dano. É o caso de Paulo e dos missionários. Portanto, ao confiar em sua bondade e poder, diz Walter, perseveremos com coragem e com firmeza, assegurando a nós mesmos que por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor, defensor mais fiel e invencível, somos vitoriosos contra as tentativas do maligno. Eu gostei muito desse comentário de Walter, porque ele mostra que mesmo com a idolatria como uma religião de homens, sempre servindo a lucros pessoais, sempre servindo ao cegamento das multidões, Deus usa esse estado deplorável para operar com a sua misericórdia, com a sua graça, e então até mesmo uma multidão como essa, de repente é dissipada e os missionários podem voltar às suas práticas normais. Como poderíamos aplicar isso aos nossos dias? Isso é o que o texto parece mostrar, isso é o que a teologia parece falar, mas como é que nós vamos colocar isso em prática? Como é que nós vamos viver em meio a uma idolatria como religião de homens? Primeiramente, levando em conta ou conhecendo, entendendo mesmo o que é a idolatria. Etimologicamente, idolatria quer dizer ídolo. Primeiro, ídolo é uma ideia de uma figura, alguma coisa feita. E latria ou latreia, que quer dizer culto. Então é culto a uma figura. A idolatria é alguma coisa que o homem parece criar ou parece praticar, segundo a linha de estudos, estudos reformados, pelo fato da queda. Depois da queda, parece que um vácuo tomou conta do coração do homem e ele quer desesperadamente preencher isso. E então ele encontra no ídolo alguma coisa que parece preencher. Mas depois da queda, o caminho não é o da idolatria, o caminho é o da redenção. A idolatria não produz redenção. A idolatria produz uma falsa segurança. A idolatria parece completar o vácuo do coração. Mas quem habita no coração do homem, quem enche o coração do homem, é o Senhor que já startou a redenção no seu Filho. Então eu teria uma palavra a todos aqueles que de alguma maneira se veem dentro de um processo de idolatria. Precisa fazer uma análise naquela adoração que se tem, ou naquela prática que se tem a qualquer tipo de ídolo, seja imagem de qualquer tipo. Tem certeza que a prática para com esse ídolo não é porque você quer alguma coisa? Porque se você, quando eu digo você, não estou dizendo você aqui, mas todo aquele que ouvir uma exposição como essa. Porque se estiver na sua relação com esse ídolo o desejo de você querer alguma coisa, então isso é uma demonstração de idolatria. Então eis um idólatra original. Eis alguém que está usando um ídolo para si, ou seja, ele está idolatrando a si mesmo. O que ele quer é coisas e situações para si. E só tem um caminho para fugir da idolatria. É o arrependimento. Só tem um jeito. É negar, é quebrar esse ídolo. E às vezes precisa quebrar mesmo, fisicamente. Se livrar dele. Mas às vezes ele não está configurado em alguma coisa física. Ele está dentro da alma, alojado de tal maneira que não é uma coisa como se jogar alguma coisa para se quebrar, mas é alguma coisa que terá de ser destruído com a palavra de Deus, com a oração, com a consciência e com a dependência do poder de Deus. Eu diria mais uma coisa. Pessoas que fazem parte de países até,
que tem seus padroeiros, suas padroeiras, seus ídolos de massa. Você já fez a pergunta se você não está idolatrando porque seu pai lhe ensinou isso? Sua mãe lhe ensinou isso? Sua família lhe ensinou isso? Seus avós lhe ensinaram isso? A pergunta é, este ensino realmente lhe faz o bem que você espera? Vê só, a palavra de Deus parece dizer que é um erro. Então, se o seu pai, se o seu avô, se alguém que você ame muito, talvez, lhe ensinou isso, respeite-o. Mas há ensinamentos que precisam passar por filtros. E todo ensinamento idólatra passado de geração para geração é um erro que remonta a uma ignorância a uma ignorância de gerações anteriores, em que talvez tempos ou de tempos que não havia nenhuma comunicação, uma condição aberta de falar. É muito possível que haja pessoas que adorem hoje, que têm ídolos mesmo, só porque pais e mães lhes ensinaram. Bom, mas aquele tempo de 1950, de 1930, passou, não existe mais. E hoje, por todos os lados, a pregação é uma só: abandonem a idolatria, abandonem a adoração a falsos ídolos, eles não são nada, pelo amor de Deus, saiam dessa redoma, dessa rede que vocês estão debaixo, colocando-se numa situação deplorável como pessoas. Como pode um homem ficar de frente a uma imagem e falar com ela como se tivesse vida? Como pode? Pois bem, é por isso que nós, nessa perspectiva de teologia reformada, não temos nenhum ecumenismo com ninguém. Somos anti-ecumenistas, porque boa parte das religiões, elas têm na sua formação o conceito de idolatria. E eu quero pontuar uma coisa fundamental, e já vou para a misericórdia de Deus. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não tolera, é a idolatria. Porque toda idolatria pressupõe fraqueza de Deus, pressupõe um Deus ineficaz, pressupõe um Deus que em alguma medida é um Deus subjetivo, que cada um tem o seu. Todo e qualquer processo de idolatria ignora a presença de Deus, ignora seus atributos, ignora seu plano, ignora seu amor, ignora sua graça, ignora sua majestade. Imagine um conjunto de ofensas contra Deus na idolatria. Está na idolatria. Então nós não temos parcerias, amizades, nada. Nós não convivemos com qualquer tipo de instituição que tenha os ídolos como parte da vida. Porque as Escrituras nos mostram como é que Deus trata ídolos e idólatras. Agora vejam como é a misericórdia de Deus. Irmãos, mesmo países idólatras, mesmo cidades idólatras, mesmo famílias idólatras, podem ser alcançadas pela misericórdia de Deus. Esse é o alvo da nossa pregação. Por isso que nossa pregação é dura, intransigente. Nós sabemos que vivemos em um país idólatra. E nós amamos este lugar. Nós queremos o bem deste lugar. Mas se querer o bem deste lugar é nosso ideal, então nós deveríamos pontuar quais são os problemas deste lugar. Os problemas deste lugar não são só econômicos, meus irmãos. Os problemas deste lugar não são só de ordem sociológica.
Os problemas deste lugar não são só de ordem educacional. Os problemas deste lugar chamado Brasil começam com uma idolatria terrível que nega a suficiência do Senhor Jesus Cristo. E que todos os sistemas por séculos são elaborados para ofuscar a salvação de Cristo. E então, não só este país, mas cidades inteiras se posicionaram por séculos para contra-atacarem qualquer ofensiva genuinamente cristã. Desde 1557 se mata nessa nação homens que querem falar de Jesus como Salvador. Desde 1557, os mártires da Baía de Guanabara. E então, por todo o tempo, nós estamos em 2018. Nós só acumulamos ao longo destes tantos anos mais de 500 igrejas queimadas ali, famílias obrigadas a saírem de vilas. A ofensa parece ser tão grande, parece que só o fato de ser cristão incomoda tanto, que em alguma medida esta nação, por 500 anos, se posiciona contra. Mas nós continuamos a orar por este país. Mas, se imaginamos uma restauração deste país, devemos imaginar uma restauração pelo caminho da queda da idolatria. Este é um país idólatra, com cidades idólatras, com a maioria das famílias dessa nação vivendo em idolatria dentro de casa, com pais ensinando seus filhos a idolatrar. Qual é a nossa esperança, meus irmãos? Ela não está nem em nós, ela está na palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode libertar alguém que tem uma religião falsa para que ele conheça a religião verdadeira. E essa continuará a ser a nossa oração. Este país, eu não sei se ele deixará de ser idólatra. Eu não sei se as cidades deixarão de ser idólatras. Eu não sei se as famílias abandonarão os seus ídolos, quebrarão os seus ídolos. Isso eu não sei. Mas uma coisa eu espero. Que os cristãos não sejam idólatras. Que os cristãos tenham posição firme. Que os cristãos encontrem, que nós cristãos encontremos na raiz da nossa fé a nossa herança maior. Porque o Senhor espera de nós, não idólatras, mas homens e mulheres que louvam, que bendigam o seu nome como nós cantamos nas 4 canções e no hino, e agora cantaremos mais uma vez, mais um hino que vai dizer: eu já andei em cegueira, eu já andei perdido, eu sei o que é vaguear sem rumo, mas um dia isso se dissipou. A minha oração, a expectativa de uma igreja como a nossa, a expectativa de um movimento cristão neste país, passa pelo combate à idolatria. Nós não conseguiremos fazer alguma coisa neste país, nem com as nossas próprias gerações, se não atacarmos o inimigo fundamental. A desobediência aos ensinos cristãos sempre são um resultado de uma mente idólatra. Que o Senhor, com a sua graça, trate conosco, opere em nós, e se nos encontrarmos em alguma medida na prática de alguma idolatria, humildemente eu lhes peço, incluindo-me com vocês, hoje é a hora de abandonar a idolatria. Hoje é a hora de abandonar o ídolo, de quebrar o ídolo. Hoje é a hora, não vai ser amanhã, porque amanhã a nossa mente se esquecerá. Agora é a hora de confessar o pecado. Agora é a hora de dizer: Senhor, eu estou no centro dessa história, eu quero mais para mim, eu vivo para mim. Senhor, eu estou no centro e eu estou no lugar que o Senhor precisa ocupar. Ocupa a minha vida, ocupa o meu coração, ocupa a minha casa, ocupa os meus filhos.
Senhor, seja Tu o alvo da minha adoração em toda e qualquer situação. Não sejas Tu usado por mim para as coisas que eu quero. Que o Senhor, com a Sua graça, opere transformações em todos aqueles que precisam dessa transformação. O Senhor é misericordioso. Conheçamos um Deus que espera uma adoração verdadeira, que espera uma confissão pura de pecados, uma confiança no seu Filho, porque foi para isso que Ele enviou o seu Filho, para que todo idólatra confesse a Jesus Cristo como Salvador. Isso não quer dizer que ele não havia confessado antes, mas o homologar, o conceito homologuel, o conceito registra isso, pelo amor de Deus. Esse é o conceito de confessar Jesus Cristo. E o cristão precisa ser um cristão confessional. Não pode ser um cristão de consciência só. Não pode ser um cristão que sabe. Precisa ser um cristão que sinta a dor do seu coração, da sua vida, caminhar para uma idolatria, e ele percebe: eu não posso andar nessa direção. Este não é o lugar de um cristão genuíno, porque isso vai fazer mal quando parece que vai fazer bem, mas vai fazer mal à minha vida, vai fazer mal à minha casa. Irmãos, como é bom perceber quando a gente está num caminho errado, para poder retornar. O Espírito faz isso. Que Ele faça. Que Ele faça. Que Ele continue a fazer. Como fez aqui, livrando Paulo. Que Ele faça conosco, livrando-nos também. Nosso Deus e nosso Pai, só a Tua palavra. Os homens não têm poder para fazer nada nem conosco, nem nós temos poder para fazer alguma coisa com alguém. Só a Tua palavra pode fazer alguma coisa em nós. Que ela faça. Que ela faça. Que nós não sigamos o caminho da idolatria, uma religião de homens, ineficaz, às vezes com aparência de piedade, mas lá no fim, demonstrando um egoísmo bem nosso, da nossa natureza mesmo. Tem misericórdia de nós, a começar por mim. Mas eu quero interceder também por todos os meus irmãos e irmãs, sinceros e sinceras, que percebem que talvez essa mensagem nos inclua, ao invés de nos excluir. Senhor, com Tua graça nós contamos, com Tua misericórdia, com Teu amor, não para que lhe idolatremos, porque o Senhor não se serve ou não se dá a qualquer tipo de idolatria, mas um culto verdadeiro, uma adoração e um louvor em nome de Jesus, sem levar em conta o lucro em si, mas a sua santidade, mas a sua pureza, a sua grandiosidade. Senhor, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que liberta os encarcerados, aquele que traz nova vida a quem já perdeu a sua, aquele que mora no coração do que se arrepende. Assim é o Senhor. E esta é a nossa esperança, o que o Senhor é para todos nós. Assim oramos com esperança e com gratidão, em nome de Jesus. Amém.